noite a todos, graça e paz, amém. Hoje encerra uma semana de trabalho, né? Um tempo que nosso Pai proporcionou para que Sua palavra fosse comunicada, Sua presença revelada. E o intuito de se comunicar das Escrituras e da palavra de Deus é apontar caminho, é trazer direcionamento e, de alguma forma, por meio do Espírito, iluminar o nosso entendimento, para que a gente possa se adequar àquilo que Ele está fazendo nos dias em que nós estamos vivendo. Eu fui abençoado desde domingo que cheguei aqui, por poder compartilhar e também receber dessa casa e da vida dos irmãos. É sempre desafiador falar em nome do nosso Senhor. Se fosse em meu nome era mais fácil, é tranquilo. Mas falar em nome do meu Pai é complicado, porque eu não posso falar o que eu acho. Não é sobre o que eu gosto. Não é sobre como eu penso que as coisas deveriam ser, mas é sobre aquilo que Ele é. É sobre aquilo que Ele está fazendo. E sempre é desafiador falar em nome do meu Senhor, porque eu sei que quando a gente fala, muitas pessoas se decidem ou se posicionam a partir do que estão ouvindo. E nos dias que nós vivemos, que há tanta falácia, tantas coisas sendo faladas, parece que maior responsabilidade, maior temor nós temos com isso. Mas da mesma forma que é desafiador, é um motivo de satisfação. Porque o nosso Pai, Ele proporciona ambientes como esse, de permitir uns caras cheios de limitação como a gente participar do que Ele faz, ao mesmo tempo que nos desafia, nos enche de satisfação. Às vezes eu brinco, eu digo, vai ser Deus bom assim lá no céu, porque para acreditar nos caras que nem a gente, que já deu tanto trabalho, só alguém que é cheio de amor, bondade e misericórdia. E esse é o nosso Deus. Essa é a expressão do nosso Pai. É aquele que a cada manhã Ele nos batiza em misericórdia, conhecendo as nossas limitações. Ele ainda continua acreditando e nos chamando todos os dias a caminhar mais uma milha. Nesses dias, muitas coisas foram faladas, apontaram para dentro de um tempo, foram palavras de instruções, de fundamentos, de direcionamento, de encorajamento. E hoje, encerrando esse período em que essa casa se reuniu em torno do nome do Senhor Jesus, para buscar nele compreensão sobre os dias que estamos vivendo. Hoje eu quero talvez só pontuar algumas coisas, para que fique no nosso espírito, como o Cristiano falou, para que a gente venha responder segundo o que nós recebemos. Dr. Russell Shedd, que faleceu, Dr. Russell Shedd dizia que 95% das pessoas que participam de encontros, conferências e escolas voltam para casa sem colocar em prática o que receberam. E sempre que eu vou no lugar, eu olho para o lugar e eu penso, aqui tem 5%. Aqui está os 5% daqueles que estão nessa geração trabalhando e sendo esticados e desenvolvidos para corresponder
à expectativa do céu e ao clamor da terra. Nós somos o que conecta céu e terra. Há uma expectativa no céu sobre a nossa vida, porque é o meio pelo qual nosso Senhor se movimenta. E na minha loucura santa, eu penso que todo dia Ele olha para a gente e Ele diz: esses cabeção vão entender hoje o que é para eles fazer de fato. E há um clamor na terra que espera a nossa manifestação. Nós temos a capacidade de tocar céu e terra, o que é espiritual e o que é terreno. Tamanha é a nossa responsabilidade. E nessa noite eu queria compartilhar desse cenário que nós estamos vivendo a respeito dos tempos e das épocas. Eu falei aqui domingo que eu só tenho uma mensagem, eu falo da mesma coisa, eu uso texto diferente, que é para os irmãos pensarem que eu sou bem inteligente e leio bastante a Bíblia. Mas a gente só fala de uma coisa, porque tem a ver com aquilo que Ele nos deu para fazer, com a medida que Ele nos confiou. Então hoje eu quero pontuar a respeito de tempo, dos dias que estamos vivendo, de como nós precisamos atentar para esses dias, coisas simples, mas que nos últimos anos tem sido balizador para a nossa casa e para a nossa vida. Por isso eu queria orar primeiro com você. Hoje eu estou mais quebrantado. Hoje eu fui à tarde para o hotel e é aqueles dias que você faz revisão da sua jornada, são no momento que você gasta para orar e falar com seu pai. Então, mais do que falar, você começa a rever os caminhos que trouxe você até aqui. E sempre que eu paro para isso, são coisas que mexem no meu interior, porque eu não sou o tipo de cara que celebra o que conquistou, mas eu celebro muito o que eu venci. E sempre que eu revejo a minha jornada, eu passo pelos lugares que o cenário apontava que era o fim, o dia era dia de morte, o ambiente era totalmente desfavorável, mas por causa da misericórdia, do favor e da bondade do meu Senhor, Ele me ajudou a vencer. E a gente percebe que todas essas coisas são o que nos fortalecem, são os processos que a vida nos conduz para que a gente possa estar mais próximo dEle, mais dependente dEle, mais íntimo dEle. Então eu queria orar antes de a gente dar continuidade, pode ser? Você fica de pé comigo um pouquinho? Aleluia! Há um ambiente totalmente espiritual aqui hoje. Eu percebo que Deus vai trazer asas para alguns voarem. Eu percebo que Deus vai trazer um sentimento de você aceitar os processos da sua vida, porque eles não são para a sua destruição, são para o seu aperfeiçoamento. Eu percebo Deus trazendo encorajamento para alguns que, por causa de algumas situações, tudo que você queria era parar. E Deus está dizendo: vamos, levanta-te, caminha mais uma milha, porque a nossa jornada ainda não chegou ao fim. Talvez hoje eu não vou ser muito profético, eu vou ser mais pastoral. Aleluia. Os profetas também choram. E essa nação, ela alcançou lugares em Deus, porque uma geração de profetas tem gastado a sua vida para chorar sobre ela. Porque nós reconhecemos o potencial e a capacidade que a nação brasileira tem. E sabemos daquilo que o nosso Pai falou sobre os nossos dias. Aleluia. Feche teus olhos. Não há ninguém maior do que você aqui, Senhor. Não há ninguém
melhor do que você aqui. Nós nos reunimos como igreja nessa noite em torno do nome do teu filho, Yeshua, clamando por meio do teu Espírito, dizendo: vem. Porque só tem uma coisa que nos interessa, só tem uma coisa que nos faz sair de casa, nos faz acordar cedo, dormir tarde, só tem uma coisa que me tira a fome. É o desejo de estar contigo, perto de ti, mais próximo da tua presença. Nessa noite, Senhor, nós nos rendemos à tua vontade. E se pudéssemos falar alguma coisa diante de ti, nós falaríamos não do nosso jeito, Pai, do teu jeito. Não como nós pensamos, mas segundo o que a tua palavra propõe, o que o teu Espírito diz. Tira os nossos medos para fora. Arranca de nós todo sentimento de insegurança que provoca instabilidade e às vezes faz a gente pensar que estamos desamparados. Mas a tua palavra diz que se eu sou mau, sei dar boas coisas aos meus filhos, quanto mais o Senhor, que é perfeito em tudo o que faz. Nessa noite, Senhor, revela teu Espírito e penetra no mais íntimo do nosso ser. Nós declaramos que sem ti nada nós podemos fazer, Senhor. Dá uma palavra de ordem aos teus anjos sobre os céus dessa cidade. Ordena as coisas e, segundo o que tu propõe, coloca tudo no seu devido lugar. Nós aprendemos, Senhor, por meio da história, que não há 1 centímetro na face da terra, debaixo do céu, que tu não clames que é teu. Por isso resgata o que é teu, toma para ti o que é propriedade tua, o que te pertence. Nós te pertencemos, nós somos propriedade tua. Vem, Senhor, transforma o ambiente de morte num lugar de vida. Tu tens a capacidade de transformar o lugar de enfermidade na cura. Tu faz a tristeza saltar de alegria. Tu faz a estéril ser mãe de filhos. Tu faz o solitário habitar em família. Porque teu, Senhor, é o reino, teu é o poder e tua é a glória para todos sempre. Vem, Espírito. Vem, Espírito. Ajuda-nos nas nossas fraquezas e dificuldades. Sim. Naquilo que é difícil demais para nós. Ajuda-nos. Sim. Sim. Ajusta a nossa forma de ver as coisas para que possamos entender o que tu falas nos nossos dias. Sim, Senhor. Tu és o Rei. Tu és o Senhor. 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 Sim, sim, sim. Tu és o Senhor. Aleluia. Ilumina o nosso entendimento e traz clareza no nosso interior. Nós queremos te ver. Nós precisamos te ver. Nós queremos te ouvir e aprender contigo, que és manso e humilde. Ensina-nos esse caminho de sermos manso e humilde como tu és. Sim, Senhor.
Tira de dentro de nós toda mentira maquiada de verdade. Tira de dentro de nós tudo que constrói muros ou barreiras que nos impedem de se aproximar de Ti, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Yeshua. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito. Obrigado porque Tu sempre te faz presente. Sim. Obrigado, Espírito. Obrigado, Espírito. Sim. Nos sujeitamos àquilo que Tu estás propondo para os nossos dias. Como igreja nessa nação, nós nos arrependemos diante de Ti, Pai. Perdoa-nos pelas vezes que nós falhamos em dar-Te o louvor que Tu és digno de receber. Perdoa-nos às vezes porque cantamos o que os homens gostam, não o que Tu queres. Perdoa-nos, Senhor, pela nossa negligência. Olha para essa nação, Jesus. O Brasil é propriedade Tua. Essa nação pertence a Ti, Senhor, e nenhum dos Teus filhos se perderão. Nós vamos de encontro com aquilo que Tu já falou sobre nossos dias. Alinha o nosso coração ao Teu, Abba. Sim, Pai. Alinha o nosso espírito ao Teu. Imprime no nosso espírito a Tua verdade. Ah, Jesus. Traz sobre nossos dias peso de intercessão, Senhor. Sim. Traz sobre os nossos dias peso de intercessão. Nós queremos interagir contigo. Intercessão não é eu dizer para Ele o que Ele precisa fazer. Intercessão é eu responder para Ele aquilo que dele eu estou ouvindo. Por isso, deixa-nos Te ouvir, Pai. Sim, 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 sim. Libera o espírito da profecia nesse lugar. Sim, sim, sim. Espírito, vem sobre esse lugar. O testemunho de Yeshua, o espírito da profecia. Queremos interagir contigo, Abba, com o Teu espírito. Queremos interagir com o céu. Nos colocamos entre o céu e a terra. Abre o nosso entendimento agora e traz visões nesse lugar. Sim, 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 sim. Sobre alguns corações, Senhor, traz peso de lágrimas, como mulheres que sentem dores de parto. Começa, Deus, a gerar dores nessa noite. Como aquela que está para dar à luz, Senhor, e se contorce em dores.
Sim, levanta aqueles que vão gerar o teu propósito. Sim. Não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre o que Ele está fazendo. Oração é eu deixar de me envolver com as coisas que me interessam e me envolver com aquilo que interessa para Ele. Quando eu deixo de me envolver com o que é interessante para mim e me envolvo com o que é interessante para Ele, eu estou desenvolvendo uma vida de oração. Sim. Sim. Vamos ter uma resposta para o clamor da terra. Há lugares improváveis clamando. Há filhos que choram, há mães que gritam. Sim. Sabe, a minha oração nesses dias é para que a gente aprenda a chorar por o que faz sentido. Que as nossas lágrimas sejam por aquilo que faz sentido e não pelas coisas que nos faltam. Então nós vamos aprender o que é ser igreja, estar entre céu e terra, quando não chorarmos por aquilo que nos falta, mas começarmos a chorar por aquilo que faz sentido. Que a palavra que foi gerada nesses dias, Espírito, ela traga esse peso sobre nós, como já foi proclamado nessa noite, nessa casa. Que traga responsabilidade, que abra compreensão, que nos estique, para que a gente possa alcançar as medidas pela qual estamos sendo chamados. Sim, não é sobre o que estamos conquistando, é sobre o que estamos vencendo. Seja encorajado. Sim. Nós oramos por sabedoria e por revelação, Senhor. Vem sobre a igreja, a tua casa, a tua noiva nessa noite com sabedoria e com revelação. Revelação revela a tua próxima ação, o teu próximo passo. Sabedoria nos traz habilidade, capacitação para que a gente desenvolva os próximos passos que tu estás dando. Receba sabedoria, revelação. Sim, uma casa apostólica e profética precisa de revelação. Precisa ver a próxima ação e precisa de sabedoria, que é a habilidade, a capacidade para desenvolver o próximo passo. Sim, sim, seja habilitado nessa noite. Vem, Espírito. Ativa os dons aqui, Senhor. Essa é uma noite de ativações. Ativa os dons aqui, Espírito. Ativa os dons, traz aquilo que está guardado, escondido. Sim, sim, tira para fora. 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 Sim, sim, sim. Vamos. Um dia Davi foi buscar a arca do Senhor, e naqueles dias havia duas casas. Havia um tabernáculo que Moisés tinha edificado no monte
no deserto e foi transportado para os montes de Gibeon. E havia uma tenda que Davi construiu em Sião. Ele vai buscar uma arca em Kiriat Jearim, que estava 100 anos fora do seu lugar, e ele leva para uma tenda que estava em Sião, em Jerusalém. Ele estabelece 3 famílias para cuidarem de turnos de adoração. Ele manda confeccionar instrumentos. E em 1 Crônicas 25, ele vai dizer às famílias de Asaf, Emã e Jedutum: ao som dos instrumentos, profetizem. O papel sacerdotal, quando nos reunimos como igreja, por meio dos cânticos e dos instrumentos, ao som dos instrumentos, profetizem, comuniquem, declarem, baixam decretos. Ao som dos instrumentos, nós queremos profetizar sobre essa nação, Senhor. Nós queremos profetizar vida sobre o Brasil. Nós queremos profetizar cura para os lugares dessa nação que foram afrontados com corrupção. O modelo original que Davi deixou para ser reproduzido é que ao som dos instrumentos os sacerdotes deveriam profetizar. Mas um dia o templo de Salomão foi destruído e Israel foi levado cativo para a Babilônia. Então Nabucodonosor mandou fazer uma estátua e baixou um decreto: quando vocês ouvirem o saltério, a lira, os tambores, ou seja, quando vocês ouvirem os instrumentos, se curvem diante da estátua, porque as trevas sempre buscam copiar o modelo daquilo que é verdadeiro. Nessa nação, nos últimos anos, muitos ídolos foram levantados, e aquilo que era para ser um instrumento de funcionamento sacerdotal se tornou idolatria e adoração a ídolos. Então às vezes a gente se reúne e ao som dos instrumentos, o que a gente faz? Adora os ídolos que nos estão sendo levantados. Mas Davi disse que ao som dos instrumentos era para os sacerdotes profetizarem, porque as trevas sempre buscam copiar o que é verdadeiro. Há coisas que estão sendo reposicionadas nesses dias, e uma delas é o funcionamento sacerdotal no meio da igreja por meio dos dons. E os nossos ajuntamentos vão ter que fazer sentido. Não são só reuniões para que a gente se sinta bem, mas são encontros de propósito que reúne sacerdotes por meio da voz profética, determinando decretos, baixando desenhos e comunicando verdade nas regiões celestiais. Então interagimos com o céu, respondendo a Deus aquilo que dele ouvimos ele falar. Esse é o nosso papel como igreja nesses dias: conquistar as regiões celestiais para poder manifestar na terra por meio de atos de justiça, estabelecendo o reino de Deus, para que seja hoje, aqui, agora, como no céu. Nós vamos avançar sobre a terra com atos de justiça, se nós aprendermos a guerrear nas regiões celestiais, conquistando as coisas do Espírito, porque é uma guerra de reinos e é uma briga por territórios. Tome seu lugar, fique à vontade. E a Escritura diz que não se acende uma candeia, Mateus 5,15, não se acende uma candeia e se coloca debaixo de uma vasilha, mas se acende a lâmpada e coloca-se no alto da casa para que ela ilumine todo o ambiente. Deus está provocando novamente um ambiente de fogo sobre a candeia. E Ele já fez isso nessa nação.
No final dos anos 90, ele promoveu um ambiente onde o fogo dele veio. Ele acendeu a candeia, só que a candeia não iluminou toda a casa, não iluminou todo o ambiente. Mas nós sabemos que nesses dias, mais uma vez, o fogo está vindo. E ele está liberando fogo sobre a candeia, mas o propósito é o quê? Iluminar. Por isso que ele vai dar testemunho da vida de João. O João que batizava, em João 5,35 ele diz: João o Batista era uma candeia que ardia e que iluminava. O propósito de arder é iluminar. É uma guerra de reinos, onde nós entramos nas regiões celestiais para conquistar territórios, para declarar, para determinar decretos. E por conta disso, depois na terra, com atos de justiça, com Tzedaká, nós estabelecemos o seu reino, reposicionando todas as coisas, dando a forma que Deus anseia para as cidades, para os lugares e a nação onde estamos estabelecidos. Eu glorifico ao meu Pai, porque nesses dias Ele está provocando novamente esses ambientes. A pergunta é: nós vamos só arder ou nós também vamos iluminar? Eu quero nessa noite, de uma maneira bem simples e prática, mais do que pregar, mas comunicar a respeito de um sentimento que tem a ver com as nossas experiências, que tem nos conduzido até aqui e nos feito vencer por meio da nossa jornada. Então não é sobre o quanto de coisas nós já construímos ou conquistamos, mas é sobre o que estamos vencendo por causa de um propósito que é muito maior do que nós, que é revelar Cristo, a vida, a verdadeira vida que o homem precisa. Quantos aqui já tiveram aqueles momentos que pensaram em desistir? Tiveram suas crises, suas dificuldades, suas decepções, e sempre dentro desses cenários, a gente sempre quer encontrar um culpado por causa das dificuldades que a gente está enfrentando. E não é diferente com a minha vida. Nos últimos anos, alguns momentos, sim, momentos específicos da nossa vida, teve aqueles dias que você acorda pela manhã e você diz: esse dia poderia não existir. Já tiveram esse sentimento? Aqueles dias que você olha a sua volta e daí você, com a mente racional humana, você quer fazer conta, e daí você faz uma matemática que nunca vai bater, e daí você diz: não está valendo a pena. Algum tempo atrás eu acordei num dia assim, porque estava vivendo um período assim, uma época assim. Sempre que fecha um ciclo ou encerra um ano da nossa vida, a gente para e faz algumas avaliações, não é assim? E eu estava num findar de um ano, fazendo avaliações, pesando na balança, medindo, e eu fui para o meu momento de oração com meu pai, de devocional. Alguém já foi para a oração e foi querendo brigar com Deus? Aí você diz: não, hoje Deus vai ter que me ouvir. Já foi assim? Já teve essa... Você foi orar, aí você queria que quem tivesse literalmente se materializasse para você poder brigar junto e dizer: por que as coisas são desse jeito? Aí no meu momento de oração eu queria arrumar uma briga com Deus, mas tem dia que Deus, Ele sabe, Ele nos conhece. Ele fica do lado olhando, deixa a gente se bater, se espernear, não é assim? É só para a gente crescer.
Talvez uma das coisas que talvez muito foi falado nesses dias foi sobre maturidade. É só para a gente desenvolver maturidade. Você já foi também para esse momento de oração, querer pregar para Deus como se ele não conhecesse a Bíblia? Já quis pregar para Deus? Eu já. Nesse dia eu estava com a boca no pó, lamentando, angustiado, aflito. E a pergunta é: o senhor não está vendo? Será que o senhor não consegue perceber o cenário que está à minha volta? O senhor não está vendo que eu estou mal? E daí, como se ele não conhecesse a Bíblia, eu abri a Escritura, quis pregar para ele. Porque eu queria achar na Escritura um texto que revelasse o que eu sentia. Quem sabe assim ele teria compaixão de mim. E daí eu abri talvez um dos livros que eu amo, porque ele fala de intimidade, Cântico dos Cânticos. É sobre um noivo, uma noiva, sobre um casamento, sobre um rei que se disfarça de pastor de ovelha para conquistar aquilo que ele se apaixonou. E eu abri o livro de Cânticos, no primeiro capítulo de Cânticos, versículo 6. A sunamita diz assim: por que tu estás me olhando porque eu estou com a pele escura, porque ela foi queimada do sol? Foi os meus irmãos. Eles me obrigaram a muitos trabalhos, a trabalho forçado. Eu cuidei de muitas vinhas, mas da minha mesmo eu não cuidei. Eu queria dizer para Deus: é assim que eu me sinto. A sunamita estava dizendo: sabe por que a minha pele está queimada assim? Eu estou com aparência feia. Porque os meus irmãos, eles me forçaram a trabalhar em muita coisa. Eu cuidei de tudo que eles me mandaram, mas parece que de mim mesmo, daquilo que eu precisava cuidar, eu não cuidei. Eu falei isso para o Senhor. Eu digo: Senhor, nos últimos anos da minha vida, tudo que os meus irmãos me pediram, eu fiz. Nunca guardei nada, nunca parou nada para mim, nunca foi pensando em mim. Estou cansado, estou me sentindo desgastado. Cuidei de tantas coisas e parece que de mim e da minha casa eu não cuidei. Já se sentiu assim? Pastor se sente assim. Um dia converse com o seu pastor, pergunte para ele. Todo dia ele tem que ter uma resposta para alguém. Todo dia ele tem que entrar numa sala e ajudar alguém a sair de uma situação de dificuldade. E tudo que ele queria, que alguém um dia batesse na porta dele e dissesse: o que é que você precisa, cara? Quem é pastor aqui sabe do que eu estou dizendo. Todo dia ele tem que ter uma palavra dentro dele, ele tem que se doar, porque é o que ele foi chamado. Mas tem aquele momento que tudo que ele queria é que alguém olhasse para ele, para casa, para os filhos e dissesse: Deus mandou eu vim aqui cuidar de você. Eu estava me sentindo assim. Falei: isso tudo eu trabalhei os últimos anos, gastei o que eu tinha e o que eu não tinha. Me dediquei a fazer tantas coisas. Cuidei de tantas vinhas, mas da minha vinha eu não cuidei. E já percebeu que quando a gente está em alguns momentos de aflição, de angústia, em que a gente se sente mal, a gente quer arrumar um culpado. Foi os meus irmãos. Eles me empurraram para trabalhar, eles me obrigaram a trabalhar em muitas vinhas. Tudo que eles me mandam fazer, eu faço. Já se sentiu assim? E daí, depois de uma hora e meia orando, pregando para Deus, eu acho que ele estava só do meu lado olhando e vendo a minha situação, meu cenário. Penso eu que o Espírito devia estar pensando: ele vai aprender, ele vai crescer. Esse é só o processo que está esticando ele para aquilo que ele está se tornando. Eu levantei do meu devocional, fui trabalhar, fui lá para o escritório do Mevan. É um lugar cheio de sala como aqui, administração, várias salas, vários departamentos. E lá todo mundo viaja muito. Então nem sempre a gente está na comunhão, se encontra toda semana. Às vezes passa 3, 4 semanas que a gente vai se encontrar, um dos nossos pastores, porque todo mundo está em atividade, em movimentação.
E daí eu encontrei pastor Juscelio. Alguém conhece Juscelio aqui? Juscelio é um pastor, hoje exerce uma função apostólica no Brasil, é um cara que tem uma graça para cuidar de família sobrenatural. Juscelio me encontrou no corredor, a gente se abraçou, se beijou. Mas antes de dar um abraço, ele é um cara bem sorridente. Quem conhece Juscelio é todo cara para frente, ele já te vê, já vem, ele é querido demais. E daí ele veio todo empolgado para me dar um abraço, porque estava com saudade, fazia dias que a gente não se encontrava. Aí eu fui grosso com ele, porque eu me sentia queimado do sol. Final de uma estação, virando um ciclo, fazendo avaliações. E daí ele veio: Júnior, que saudade, vontade de te dar um abraço. Eu fui grosso e rude com ele. Eu digo: estou precisando ganhar um abraço, faz tempo. Pastor tem a capacidade de, no tom da sua voz, saber quando você está bem ou está mal. Não é assim? Ele olhou para mim, com aquele jeito carinhoso que ele tem, e disse: você não está bem, né, cara? Aí aquela voz dele me desmoronou. Eu digo: não estou. Hoje eu não estou bem. Aí eu preguei para o Juscelio, Cânticos 1:6. Estou me sentindo que nem a sunamita de Cânticos 1:6, Juscelio. Queimado do sol. Meus irmãos me obrigaram a trabalhar em tudo, todos os lugares, tudo que eles me pediram eu fiz. Tenho gastado o que eu posso, o que eu não posso, me dedicado, cara, mas parece que eu cuidei de tantas coisas. Eu cheguei no final de um ciclo, eu estou vendo, que da minha vinha parece que faltei eu me empenhar, eu me cuidar um pouco mais. E as coisas na minha casa estavam tudo em ordem, mas é o sentimento de se sentir desamparado e só. Às vezes a gente passa por isso. Juscelio me beijou, me abraçou, me deu aquele carinho, o calor humano dele. Saiu. Mas antes de sair na porta que leva para a rua, com a mão na maçaneta da porta, ele olha para trás e daí ele fala uma coisa que foi violenta. Ele disse: esse ei veio acompanhado de uma palavra de cura e de instrução. Com a mão na porta, ele olhou para mim e disse: só não esquece de uma coisa. O rei, ele vai inspecionar as vinhas. E quando ele vir inspecionar as vinhas, ele vai levar a sunamita para reinar com ele num trono de glória. Ela vai sentar com ele na sua casa. Eu digo: uau! Uau! O que mudou, Júnior, de lá para cá? Eu continuo queimado no sol. Meus irmãos continuam me obrigando a trabalhar em muitas vinhas. Mas sabe, meus irmãos já não são culpados de nada, eles só são parte do processo. Porque os lugares onde eles têm me estabelecido para trabalhar, a sunamita estava no lugar onde, quando o rei passou, os olhos dele pôde alcançá-la. Ela estava no lugar apropriado, porque foi no lugar onde os olhos do rei pôde alcançá-la. Uau! O que mudou? Nada, cara, eu continuo ferrado. Eu continuo guerreando todo dia, em crise toda manhã, queimado do sol toda semana, se gastando, se deixando gastar. Mas mudou o que? Mudou a ótica, a forma que eu vejo as coisas. Eu deixei de ser o coitado da parada. Agora eu sou o ator principal. Eu estou no lugar devido aonde os olhos do rei me alcançam. Eu deixei de me justificar diante dos cenários de dificuldade. E eu estou no lugar aonde eu sei que o meu rei vai vir em breve. Não sei quanto tempo vai levar, mas ele vai me achar no lugar que eu preciso estar, cuidando das suas vinhas. O cenário é o mesmo, mas a forma de eu atuar dentro dele mudou. Porque quando eu ajusto a forma de ver as coisas,
a forma de eu pensar sobre elas é diferente. Cânticos capítulo 2, versículo 2 diz: o amado falando da amada: a minha amada é como o lírio entre os espinhos. É assim que ele me vê, como um lírio entre os espinhos. Por que eu estou falando isso nessa noite? Porque num ambiente onde você recebe tanta informação, tanta responsabilidade, onde você é tão desafiado, não é assim? A entrar em lugares, aí você pode pensar: se soubesse como eu ando ferrado, se soubesse o verdadeiro cenário que me cerca, não vinha com mais uma palavra dizendo: assuma a sua responsabilidade. Eu só vim dizer para você: você está no lugar onde os olhos do rei vão te alcançar. Ajuste a sua forma de ver as coisas. Não se preocupe, porque era a sunamita que se achava queimada do sol. Para o rei, ela era como o lírio entre os espinhos. Quem não via algo bom nela era ela mesmo. Mas os olhos do rei desejaram tanto ela, que ele mandou chamá-la e ela fugiu com medo. Aí sabe o que ele fez? Ele voltou lá no palácio, tirou toda a sua indumentária, sua coroa, deixou toda a sua roupagem de rei, se disfarçou de pastor de ovelha e veio dar de beber às suas ovelhas e veio caminhar junto do lugar aonde ela habitava. E daí sabe o que ele fez? Conquistou ela, porque ele começou a dizer para ela algo que ela nunca tinha ouvido. Ela se sentia desprezada, queimada do sol, que os seus irmãos, como tinham, obrigavam ela a fazer muitas coisas. Mas aí ele começou a dizer que ela era a melhor, o lírio entre os espinhos. Eu conheço um rei que um dia se disfarçou de homem, porque ele se enamorou, desejou tanto algo que ele disse: é meu. E ele se disfarçou de homem e ele veio dizer: oi, você é como o lírio entre os espinhos. Entende o que eu estou dizendo? E durante um tempo o rei ficou só como pastor de ovelhas, Salomão ficou ali só como um pastor de ovelhas. Aí quando ele conquistou ela, ele revelou para ela que ele era um rei, pegou ela pela mão e disse: vem comigo. Mudou a sua história, você agora tem uma casa, tem um palácio, tem um reino e você é parte dele. Nós precisamos entender o que ele já fez. Agora nós precisamos nos deixar ser achado por ele. Entende a história? Um Deus que se disfarçou de homem. Para levar o homem agora a viver numa condição semelhante a dele. Porque ele nos constituiu como um reino de reis e de sacerdotes. Então por isso que eu não tenho problema de me gastar agora. Porque o meu rei está vindo inspecionar as vinhas. E em breve, em breve, em breve, ele está mudando todas as coisas à nossa volta. Nós só vamos precisar entender do tempo que nós estamos vivendo. Parece que tem algumas coisas que elas estragaram. E por isso que alguns de nós não conseguem compreender o que ele está fazendo nos nossos dias. Eu queria que você abrisse a escritura comigo, em Jeremias 18. Eu ia falar de outra coisa, mas porém, todavia, deixe o Espírito nos levar.
Eu estou quebrantado hoje. Eu estou naqueles dias. Como diz o meu irmão Luiz, que nem miojo, 3 minutos estou cozido. Porque quando eu paro para rever a minha jornada, sabe o que eu vejo? Vale a pena, cara. Quando eu paro para rever os caminhos que eu já trilhei, as coisas que eu já perdi, outras que eu tive que vencer, eu posso dizer, está valendo a pena. Eu acho que eu estou quebrantado hoje. Já vou ler Jeremias 18. É que nós estamos tão formal às vezes, não é? Já percebeu que às vezes a gente está tão no piloto automático que a gente perde os melhores momentos com Ele. A gente cresceu tanto no conhecimento, mas perdeu tanto na intimidade. A gente é um poço de informação, mas temos perdido tanto na comunhão com Ele. Eu acho que é isso que essa geração está precisando. Crescer no conhecimento, mas na graça, porque Ele não muda. Ele se move, mas Ele não muda, Ele ainda continua o mesmo. Sabe, esses dias eu estava pensando, apóstolo Hélio, a gente às vezes quer ganhar a nação, e a gente trabalha para isso porque é a palavra que Ele nos deu. E por causa de uma coisa tão macro, a gente não atravessa a rua para cuidar da viúva. Aí nos detalhes simples a gente perde o sentido. Já viu? E daí a gente quer as grandes coisas, mas deixa de tocar as pequenas. Na minha caminhada, a coisa que eu tenho aprendido com meu Senhor e com meu Pai é que de tudo que existe só tem uma coisa que impressiona e que interessa a Ele: é o homem. Nós, como seres humanos, nós nos impressionamos com muitas coisas. Não é assim? A gente gosta de, quando vê uma casa bonita, a gente diz, cara, que casa bonita, que construção bem feita. Um carro, o homem gosta de carro, não gosta? De moto. Quando vê um carrão top, a gente ouve o ronco de, cara, que carro top. Mulher gosta de roupa, sapato. Ela passa no shopping, vê aquele negócio diferente, ela para ali e fica olhando. Ela nem compra, mas ela fica admirando. Tem problema essas coisas? Não, nenhum. Mas nada disso impressiona Deus. Deus só se impressiona com homens, com a minha vida e com a sua. Nesses últimos anos da minha caminhada, eu aprendi que uma maneira prática, simples, de tocar Deus é tocando os homens. Uma maneira simples de servir a Deus é servindo os homens. Entende o que eu estou dizendo? Porque é por meio dos homens que Ele se revela e se manifesta. Então às vezes a gente perde os momentos importantes porque são coisas pequenas, simples, que se você parar, se eu parar, a gente muda a história, a vida de uma pessoa, de uma família, de alguém. Sabe por que esse cara cabeludo, barbudo está aqui hoje falando com essa cara de maconheiro que eu tenho? Uma cara de maluco, meio estranho. Sabe por que esse cara pode estar aqui hoje falando? Porque um dia teve alguém que olhou para esse cara e ele não era tão... não tinha essa credibilidade de hoje.
Era só alguém esperneando, jogado numa poça de sangue. Mas teve alguém que parou, olhou e disse: uau! Ele não olhou o que eu era, olhou aquilo que eu poderia me tornar na mão do Senhor. Essa geração precisa voltar a acreditar em pessoas, no improvável, nos lugares de impossibilidade. Eu nem sei porque eu estou falando isso hoje. Mas são as muitas coisas do nosso dia a dia que nos roubam das pequenas coisas, da simplicidade da vida. Vamos ler Jeremias 18. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Eu desci à casa do oleiro e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro, quebrou-se na mão do oleiro. Ele tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Alguns meses atrás, por conta desse texto, o Senhor tem plantado dentro de nós um sentimento de esperança. Agora, o sentimento de esperança foi desenvolvido dentro de nós a partir de querer entender o que Ele está fazendo. Nós acabamos de ler no livro de Jeremias dizendo: e veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: levanta-te ou desperta-te e desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Quando eu li o texto e o Senhor ministrando comigo, eu pensei: espera aí, se veio a mim a palavra do Senhor, por que eu tenho que descer à casa do oleiro? Porque lá eu vou ouvir as tuas palavras. Se veio a mim a palavra do Senhor, por que o Senhor já não fala o que o Senhor quer? Porque Jeremias precisava descer para ver o oleiro trabalhando, para entender o que Deus estava comunicando. Muitas vezes nós não entendemos o que Deus fala porque não paramos para prestar atenção no que Ele está fazendo. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: desce à casa do oleiro, lá eu vou te fazer ouvir as minhas palavras. Deus estava dizendo: Jeremias, presta atenção no que eu estou querendo fazer, e tu vai entender o que eu estou comunicando a partir do que eu estou fazendo. Jeremias desceu e chegando lá, o que ele viu? O oleiro trabalhando sobre as rodas, fazendo a obra da sua mão. E o que ele fazia estragou, perdeu a forma. E a Bíblia diz que o oleiro voltou a fazer outro vaso, segundo o que bem pareceu aos seus olhos fazer. E daí Deus diz para Jeremias: Jeremias, não posso eu fazer com a casa de Israel assim como o oleiro fez com o vaso. Não são assim vocês, a casa de Israel não é assim nas minhas mãos. A gente tem cânticos, canções sobre o oleiro, não tem? Senhor, eu quero ser, Senhor amado, eu quero ser como um vaso na mão do
Oleiro, uma canção antiga. O texto de Jeremias 18, Deus não está falando sobre o indivíduo, Ele está falando sobre uma nação. Sobre a nação de Israel, sobre a casa de Israel. Ele não está fazendo menção sobre o indivíduo, mas sobre toda uma nação. E dentro desse texto o Senhor nos trouxe esperança, por quê? Porque nós começamos a parar para prestar atenção no que Ele está fazendo, e quando paramos para ver o que Ele faz, a gente começa a entender o que Ele comunica. E me parece que aquilo que o oleiro estava fazendo no Brasil, começou há uns anos atrás, em um determinado momento, estragou, perdeu a forma. Mas a Bíblia diz que ele voltou a fazer de novo, tudo novo, utilizando a mesma matéria-prima. Ele não descartou o que ele estava fazendo. Porque o nosso Deus é um Pai que tem a capacidade de fazer tudo novo, de novo, da mesma matéria-prima. Porque as coisas em Deus e com Deus não são descartáveis. E isso nos fez atentar para essa nação, para nossas vidas e pensar: Ele está fazendo tudo novo de novo. Ele não descartou o Brasil, Ele não descartou as palavras que Ele falou sobre a igreja brasileira. Porém, só tem uma coisa: agora Ele vai fazer conforme bem parece aos seus olhos. A palavra oleiro no hebraico é uma palavra que é yatzar. E a tradução para essa palavra yatzar é aquele que dá a forma. Quando Jeremias ouviu Deus dizer, Deus estava dizendo: Jeremias, vai na casa daquele que dá a forma e vê o que ele está fazendo, o que ele está disposto a fazer. Nesses dias ele está dando o que para a gente? A forma que bem parece aos seus olhos. Para fazer o que ele estava fazendo, ele precisou colocar as mãos. E quando ele coloca as mãos, ele deixa o quê? As suas digitais, a sua identidade. Ele está trabalhando nesses dias para um tipo de pessoa, um tipo de igreja, para que essa nação tenha a sua identidade. Para que essa nação, a minha vida e a sua vida, reflita o seu caráter. Tem coisas que para a gente parece que perdeu o sentido. E diante de tudo que se ouviu nesses dias, eu quero deixar uma palavra de esperança, de encorajamento. Ele está fazendo tudo novo de novo. Utilizando uma matéria-prima que por algum momento parece que perdeu o seu sentido. Mas Ele não está nos descartando. Nem a minha vida, nem a sua, nem aquilo que parece que deu errado, porque Ele ainda é Deus. E às vezes a gente é burro de pensar que Ele perdeu o controle. Nosso Deus nunca perdeu o controle de nada. E nos últimos anos, nós percebemos que Ele tem trabalhado para nos conduzir a um lugar, para que a gente resgate o que a gente perdeu. Há um ensino e uma alegoria que a gente utiliza, que eu falo já há uns 5 anos. E enquanto eu estou falando dessas coisas aqui, está na minha mente, está no meu espírito, e eu quero selar essa noite, fechando esses dias, falando também disso. Nesse tempo nós percebemos que Ele está nos levando para um lugar onde nós vamos resgatar valores que nós perdemos. Restaurar princípios que nós deixamos de viver. E quebrar conceitos que nós criamos da nossa mente. E coisa dos últimos 5 anos, nós falamos disso, e eu já repeti isso muitas vezes. E eu não tenho problema de ser repetitivo. Nenhum. Porque eu sei que Ele ainda está fazendo essas coisas para nos
colocar no lugar devido. A Escritura ensina no capítulo 15 do Evangelho de Lucas a respeito de arrependimento. Jesus ele vai falar, Yeshua vai falar para algumas classes de pessoas. Ele está falando aos seus discípulos, aos fariseus, aos publicanos, aos pecadores. E por 3 parábolas, ele menciona e fala a respeito de arrependimento. No capítulo 15 de Lucas. Ele vai falar de uma ovelha que por sua inocência se perdeu. Ele vai falar de uma mulher que tinha 10 dracmas e perdeu uma por descuido. E ele vai falar de um filho que escolheu se perder. E quando ele encerra cada parábola, ele está falando de arrependimento, da necessidade de nós voltarmos. Porque isso é o que conduz ao arrependimento, é levar você de volta para o lugar que você precisa estar, a origem de todas as coisas. E nesses anos, pensando sobre isso, e em alguns lugares a gente falou sobre capítulo 15, versículo 8. Versículo 8 do capítulo 15 diz que: qual a mulher que tendo 10 dracmas, perdendo uma, não acende a candeia, ilumina a casa, varre a casa com diligência, até encontrar a dracma, e encontrando, chama suas amigas e se alegra com elas. Não é em todos os lugares, mas na Escritura, em alguns lugares, a gente tem como um símbolo, uma tipificação, a mulher como igreja. Então a gente pode, talvez, pensar, usando esse texto, como essa mulher sendo uma, e igreja somos nós. E essa igreja que carregava 10 dracmas, perdeu uma. E uma dracma, o que é uma dracma? É uma moeda grega, que tem o valor equivalente a um denário romano, um dia de trabalho. E uma moeda é algo que tem valor. Não é isso? Uma moeda é algo que tem valor. Nós poderíamos pensar sobre uma igreja que perdeu valores. E onde é que ela perdeu valores? Aonde? E quem é a igreja? Somos nós. E onde é que às vezes nós perdemos valores? Dentro de casa. A minha esperança está no que Deus falou e no que Ele vai fazer. Mas eu sei que nesses dias Ele está trabalhando para nos reposicionar, resgatando o que perdemos. Na minha concepção, a colheita das uvas estão pronta para produzir um vinho novo. Mas há uma necessidade da restauração dos odres, o recipiente que vai absorver o que Ele vai fazer, derramar um vinho novo. Porque não se deita vinho novo em odres, porque senão rompe-se o odre, perde-se o... Eu penso que Ele está trabalhando no recipiente, em nós, porque as coisas nos próximos anos vão ser violentas. Há uma colheita de uvas, Ele não mente. A gente pode pensar, uma mulher que perdeu valores. Para encontrar o que ela perdeu, ela viveu um processo. E o primeiro processo foi o que? Acender uma para iluminar a casa. Em alguns lugares na Escritura, quando se fala de lâmpada, aponta para o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor. Nós temos pensado nesses dias sobre como nós crescemos no conhecimento e diminuímos na relação com o Espírito. Talvez na nossa geração, uma das grandes necessidades dos nossos dias como igreja, reconstruir um lugar de intimidade com o Espírito Santo, porque é Ele que ilumina toda a casa. Nós falávamos num café agora
com o apóstolo Hélio, com o apóstolo Cristiano, sentado à mesa, e como é bom sentar à mesa, a gente aprende muito. E nós falávamos sobre a questão dos dias que nós vivemos, que são os dias da tecnologia, da informação. Da palma da nossa mão a gente tem acesso a muita coisa. Tem ou não tem? Nós poderíamos fazer a partir da próxima sexta-feira o Seminário da Santidade. E daí nós vamos falar sexta, sábado e domingo sobre santidade. Aí eu vou no Pastor Google e eu vou digitar santidade. Aí na palma da minha mão vai abrir um leque de informações, apostilas, livros, ministrações, ensinos, escolas que falam do quê? De santidade. Aí eu vou preparar o meu estudo de santidade. Nós vamos passar aqui 3 dias, eu vou ensinar sobre, mas não quer dizer que eu sou santo. Entende o que eu estou dizendo? Ou poderíamos falar do amor? Não, é a conferência do amor ágape. E daí eu vou criar a minha informação toda sobre o amor, mas não quer dizer que eu amo. Entende o que eu estou dizendo? Não anula o estudo e a busca pelo conhecimento e pela informação, porque isso vai desenvolver sabedoria em nós. Mas o que transforma a vida de um homem, e um dos homens da Bíblia que me chama a atenção é Esdras, quando ele, junto com uma comitiva, volta para Jerusalém para restaurar uma casa que estava em ruínas há 70 anos, que era o templo em Jerusalém. A Bíblia diz no capítulo 7 que o êxito deles retornarem foi porque este Esdras, um escriba da lei, um estudioso da lei, ele aplicou o seu coração para fazer 3 coisas: buscar a lei, viver a lei e ensinar a lei. Às vezes a gente quer saber para ensinar, não para viver. Então nós somos uma geração carregada de informação, e nem sempre a informação reflete no que realmente nós somos. Entende o que eu estou dizendo? E por que eu estou falando isso? Nós estamos encerrando dias violentos, de palavras violentas. Mas se isso não for aplicado na minha vida, é só mais um monte de anotações que nós vamos ter para falar bonito para alguém um dia. Não é assim? É mais uma frase de efeito que a gente vai ter. É mais uma informação que a gente ganha. Essa geração a gente tem aprendido muito, mas a gente tem priorizado a intimidade pouco. E o que ilumina a casa é a relação com o Espírito, não tem jeito. Sabe o que é a relação com o Espírito? É quando você está sem roupa de frente para o espelho. Aí não adianta, o espelho revela literalmente como você é. Porque quando a gente se veste, a gente até bota umas coisas para dar uma disfarçada. Eu gosto bastante de roupa escura, esconde bem a minha barriga. Mas o Espírito, ele revela quem nós somos. E a falta de intimidade é a falta de revelação de o que nós somos, porque se nós reconhecemos o que somos, nos arrependemos e começamos em Cristo a transformar, como o livro do apóstolo Cristiano, de dentro para fora. Entende? A necessidade de construir uma relação com o Espírito é o primeiro processo para encontrar valores que estão sendo perdidos dentro de casa. E daí a Bíblia diz que essa mulher varreu a casa com muita diligência, dá ênfase a isso. E quando eu falo disso, você talvez já pode ter me ouvido falar. Eu uso a minha esposa de exemplo. A minha esposa, ela não tem um ofício específico. Ela é uma irmã do corpo, um membro do corpo. Às vezes as pessoas chamam ela de pastora porque caminha junto, funciona junto, mas ela não tem essa identidade pastoral. Não é a função dela. Sabe aquela mulher que é a verdadeira dona de casa? É a minha esposa. Ela nasceu para ser dona de casa, para ser mãe. A gente tem 4 filhos, nós já somos avós.
O mundo da minha esposa é a casa. É o ambiente dela, é o lugar que ela gosta de estar. Nossa casa não é grande, é pequena, mas eu levo ela para passear em muitos lugares. Daqui a pouco, 2, 3 horas depois de passeio, ela diz: vamos para casa. Ela gosta da casa, é o lugar dela. E como dona de casa, todo dia a mulher que vive, que não tem muita atividade, que não tem atividade fora, ela, minha esposa não dirige, do portão para fora, meu irmão, não conta com ela. Eu chego amanhã em casa, eu vou ter que ir no mercado junto. Vai comprar roupa para os meus filhos, eu vou junto com ela. Ela espera eu chegar para comprar. A roupa dela, eu sei o número do sapato, da calça, da camisa dela, porque eu compro junto. Ela espera eu chegar para levar ela. Do portão para fora, não dá, ela não vai funcionar muito bem. É totalmente analógica. Ela não tem celular. Para falar com ela, eu viajo, nós nos falamos pouco. Eu ligo no telefone fixo, ou eu mando o WhatsApp da minha filha ou do meu filho. Aí ela olha, responde, ela não usa celular. Ela é totalmente, parece que é de outro planeta. Mas eu estou aqui por causa dela. E Deus deu uma função para ela. Ela abriu mão de muitas coisas que poderia ser para desenvolver a vida dela, para cuidar de mim. Porque nem sempre eu fui esse cara legal que aparenta ser aqui agora. Nem sempre você teria coragem de me levar para jantar na sua casa. Mas foi ela que se dedicou em 25 anos de casamento para ajudar o meu desenvolvimento. E como boa dona de casa, todo dia lá em casa, minha esposa tem uma atividade. Ela acorda pela manhã, tem que tomar café, gosta de tomar café, faz o café. Aí ela começa um trabalho das 8 da manhã às 11 da manhã. Todo dia. O que ela vai fazer? Limpa o banheiro, vai lá, tira o lixo, troca a toalha, dá uma organizada, varre calçada, arruma, o menino deixou a sala bagunçada, o pequeno com brinquedo, com coisa fora do lugar, organiza, abre cortina, tira um pó aqui, tira um pó ali, um paninho lá, deixa a casa organizada, está em ordem, lava uma loucinha, faz aquele, deixou a casa organizada. E isso a gente faz diariamente. Preste atenção, eu vou falar em parábola, tá? Receba no seu espírito. Coisas que a gente faz diariamente, a gente arruma a casa. Mas tem um dia da semana na minha casa que é diferente. É uma herança judaica, né? Fazer faxina na casa sexta-feira. Isso é herança de judeu. Por quê? Porque no Shabat e no sábado não se trabalha, o judeu não trabalha. E daí, é sério, sem saber a gente herda essas coisas, porque a maioria das casas faz a faxina da casa na sexta-feira. E qual é a diferença daquilo que ela faz todo dia para o dia que ela faz faxina dentro de casa? É que no dia que ela faz faxina dentro de casa, ela tira tudo do lugar. Eu vou dizer, antes eu ficava em casa, agora eu saio cedo. A Bíblia diz que essa mulher varreu a casa com diligência. Eu quero pensar que ela fez em casa ela tirou as coisas do lugar até encontrar o que ela tinha perdido. Eu tenho pensado sobre isso nos últimos anos como igreja, que eu acho que ele está tirando coisas do lugar na nossa vida, na nossa nação, para que a gente encontre o que a gente perdeu. A diferença do que ela faz todo dia para sexta-feira é que ela faz faxina, e na faxina, meu irmão, fala a verdade, é desconfortável. No dia da faxina lá em casa, não adianta procurar uma cadeira para sentar. Por quê? Porque ela vai estar tudo em cima da mesa, em cima de algum lugar, ela levanta tudo. Dá para assistir televisão no dia da faxina? Não, a maluca tirou o sofá do lugar, meu irmão. Aquele que gosta de tirar um cochilo depois do almoço, dá? Não dá, porque ela tirou roupa de cama para bater na máquina, e quando não muito, ela arranca o colchão e bota no sol. Antigamente eu acordava, ela olhava para mim e dizia, arruma alguma coisa para fazer, porque hoje tem faxina. Eu já sou mais esperto,
Saio antes. Aí eu volto para casa meio-dia, cara. Fala a verdade, no dia da faxina não tem comida boa em casa. Sabe o que a gente come no dia da faxina? Um monte de coisa que foi a semana toda guardada em potinho. É assim aqui também? É mais ou menos, tá rindo porque é parecido. Quando não muito, ela diz, come na rua ou traz uma marmita. Ou senão ela diz, se tu vai comer em casa, no dia da faxina, a mesa está posta? Não, está tudo em cima do fogão na panela. Porque a mesa está cheia de cadeira em cima. E aqueles potinhos que veio sobrando a semana, ela esquenta tudo. E daí ela olha para ti quando tu chega no fogão e tu vai pensar em reclamar, ela diz assim, ó, não reclama porque a prioridade de hoje é limpar a casa. Eu tenho pensado que nesses dias nós vamos ter que comer algumas coisas que estavam guardadas na geladeira. A gente está preocupado com a grande revelação do momento. Não é assim? E Deus está dizendo, cabeção, vocês vão ter que comer algumas coisas de novo que vocês não souberam praticar ainda. Por isso que eu repito a minha palavra, não tem nem problema. Os caras graves ficam uma porcaria, porque é tudo repetido. Se botar no Mevan, tem 10 pregações no YouTube, 9 fala a mesma coisa. Porque eu ainda não absorvi toda a mensagem do que eu ouvi nos últimos anos. Não tenho problema de repetir. Eu penso que ele está fazendo a gente entrar na geladeira, tirar os potinhos, achou que isso aqui já foi pronto. Ele está dizendo, não, meu irmão, come de novo. Essa coisinha simples aí que você nem sequer praticou. Não é assim? Rapaz, pastor passa trabalho. Ele passa a semana preparando a mensagem para domingo à noite. Aí ele vem, prega domingo à noite, aquela palavra, chora, rola no chão todo mundo, aquela coisa. Segunda-feira a maioria já esqueceu o que ele falou, já está pensando no que ele vai falar no outro domingo. A gente sempre está em busca de algo novo e não pratica o que já ouviu. E daí quando eu chego em casa, na sexta-feira, na hora do almoço, que vou ter que comer a comida requentada, uma das coisas que me assusta é porque está tudo de perna pro ar, tudo fora do lugar. Tem uma geladeira aberta pingando água, um monte de coisa em cima de uma mesa pingando água, descongelando. Eu olho para o cenário e digo, essa mulher não vai dar jeito nessa casa hoje. Aí eu volto no final do dia, como a casa está? Organizada. O que eu penso? Deus está tirando as coisas do lugar, parece que está virando de ponta cabeça. Ele está desorganizando para a gente poder encontrar o que perdeu dentro de casa. Já viu a nossa nação? Está desorganizada. Tá ou não tá? Está tudo fora do lugar. Por quê? Porque a igreja dessa nação precisa encontrar a dracma, o valor perdido. E se nós encontrar, nós vamos poder chamar os nossos vizinhos e dizer, encontramos, vamos a um novo tempo que nós estamos vivendo. Entende o que eu estou falando? É parábola. É para fazer pensar. E não é para pensar em quem está lá fora, é na gente. Não é? Ele está fazendo assim, ó. Desorganizando. Mexendo. E se incomoda a gente. Se eu vou mexer numa coisa, já fica preocupado. Tem uma bolsa em cima, vai cair. A gente, quando mexe as coisas do lugar, a gente fica todo preocupado. Aqui, como eu já estou falando adiantado, capaz de não acontecer. Mas eu já fiz isso, eu vim desarrumando, veio o obreiro atrás de mim, botando as cadeiras no lugar. Sério. Aí eu olhei para trás e digo, ó, incomoda. Tirar as coisas do lugar incomoda. Mas já viu que no dia que a gente limpa a casa, a gente encontra o que a gente procurou a semana toda, que estava diante de nós e a gente não via? É ou não é assim? A gente encontra o que a gente procurou a semana toda e estava ali, caído no meio do sofá, não é assim? Debaixo de uma almofada, não é assim? Dentro de uma gaveta meio desorganizado. Nós vamos resgatar o que perdemos. Por isso que Ele está nos capacitando, nos habilitando e tirando as coisas do lugar. Esse é um tempo de reposicionamento, é um tempo de esperança,
mas os odres vão precisar estar adequados à colheita das uvas, ao vinho novo que vai ser produzido. Entende o que eu digo? Posso dar um conselho de irmão, de amigo? Não tenha medo. Não se preocupe, parece que as coisas estão tudo de perna pro ar. Deixa ele tirar tudo que precisa do lugar. Final do dia eu chego em casa, meu irmão, eu não tenho coragem de entrar de sapato na cozinha dentro. Ó, lá na garagem eu já venho tirando tênis. Cansa, é desconfortável, mas é necessário? É. Bota as coisas em ordem novamente. Nos últimos anos a gente tem mantido a casa organizada, não tem? Parece que alguns de nós aí virou de ponta cabeça. E ele está dizendo, é sexta-feira, Shabat está chegando, tira as coisas do lugar, procura o que você perdeu. E já viu? Esses dias eu estava pensando sobre isso, falando sobre isso, eu pensei, se eu tivesse 10 moedas no bolso, se eu perdesse uma, eu ia perceber? Se perdesse duas, eu ia perceber? Quando é que eu ia notar que eu perdi? Quando eu fosse precisar usar. Tem algo que a gente vai precisar usar agora e muitos de nós estão percebendo quando estão pegando a mão dizendo, uau, eu perdi, estava aqui. Mas Ele está fazendo tudo novo, de novo, usando a mesma matéria-prima, dando a forma que Ele quer. Nós só precisamos parar para prestar atenção. Porque se nós parar para prestar atenção, vamos entender com clareza o que Ele fala. Fica de pé comigo, querido. Eu confesso que nessa noite, aqui no meu iPad, estava para mim pensando sobre tempo, modo. Eclesiastes 5, Lucas 24, Mateus 26, sobre compreender o tempo e a época, sobre como atuar dentro do tempo, sobre como funcionar dentro da profecia no tempo. Mas, como nós íamos caminhando, eu percebi que era hora de abrir a geladeira e tirar uns potinhos de comida para requentar. Porque nós fomos encorajados e instruídos nesses dias com tantas palavras, com tantos ensinos violentos. Alguns homens passaram aqui como o apóstolo Lara, que é um cara que toca as nações da terra, como Jackson, como os pais dessa casa. Talvez essa noite era só para a gente olhar para dentro agora e dizer, está tudo disponível, o tempo é propício, mas agora é sobre esse recipiente aqui, essa casa aqui vai ter que entrar no ambiente necessário para poder desenvolver o que está ouvindo, o que está vendo, para cumprir o seu propósito. Vamos orar? Sente que é uma noite de oração? Há um peso de intercessão, há um ambiente de encorajamento. Consegue ajustar sua forma de ver as coisas? Que o que você e que eu vivemos é processos para nos colocar no lugar devido? Consegue perceber isso? O cenário que está à nossa volta, por mais desconfortável, ele é favorável, porque é o que Ele está promovendo para a gente ser inserido no que Ele está fazendo. Vamos ter um momento de oração. Queria chamar, está aqui já, gurizada, os irmãos do louvor, que ministram essa casa. Vamos mexer as coisas do lugar.